Bom dia, hoje terça-feira, dia 9 de julho, vamos aí meditar na Palavra de Deus. Hoje o título da lição vai falando mais do ministério sabático. Bom, a lição pede para a gente ler Marcos 1, 29 a 34, como Jesus ajudou aí a família de Pedro e que lições nós podemos tirar espirituais, podemos aprender com esse relato. Bom, a história está lá na Bíblia. O título da lição da Bíblia, desse versículo, diz que a cura da sogra de Pedro e outras curas que Jesus fez, ao sair lá de Cafarnaum, onde ele fez a cura de um endemoniado, como nós vimos ontem. Então, a partir do verso 29, diz assim: E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão, ou seja, Pedro, e André. A sogra de Simão, Pedro, achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então aproximou-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos, endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes e toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Então aqui nós vimos nessa história aí que depois lá do culto lá na sinagoga, Jesus se retirou com seu grupo aí de discípulos, Nós vimos Pedro, que é Simão, André, Tiago e João, e eles foram ali para a casa de Pedro. E como diz o relato, ao chegarem lá na casa de Pedro, a sogra de Pedro estava acamada, com febre, E eles foram ali para desfrutar, de uma refeição e uma comunhão entre amigos. Mas ao chegarem lá se depararam com essa situação. Então nós vimos no relato que Jesus se aproximou, pegou, na mão da sogra de Pedro, e logo a sua febre cessou, E ao acontecer isso, ela imediatamente começou a servir, Nós vemos nesse relato, é um relato aí poderoso, do princípio de que todas aquelas pessoas que efetivamente são curadas, elas são salvas por Jesus, elas começam aí a servir não só a Jesus, mas a outras pessoas como resultado da cura ou da salvação. Quando Jesus faz a cura ali, ou a pessoa é liberta aí, das garras do inimigo. E essa pessoa, ou essas pessoas começam a servir a Jesus e as outras pessoas para mostrar aí o amor de Deus, Nós vimos também que essas curas, elas foram feitas também dentro das horas sabáticas, mas a gente tem que entender que a gente precisa ajudar o próximo, independente do dia que for, não é isso? E se for um sábado, melhor ainda, É o que devemos fazer realmente, Ajudar o nosso próximo, E o que tiver que fazermos para ajudar o nosso próximo, devemos fazer. Não porque está na hora de sábados que a gente não vai fazer isso. E Jesus também quis passar isso para mim, para você e para cada um de nós. Que devemos servir os nossos irmãos, nossos amados, seja levando uma palavra de conforto, seja levando um alimento, seja fazendo alguma coisa para que ele possa sentir conforto, sentir amparado assim, E nós devemos demonstrar isso. Lá em Marcos 1:41, 5:41, diz que Jesus ele curava as pessoas, às vezes com toque, mas às vezes nem de um toque ele precisava fazer para curar, como é relatado em Marcos 2, de 1 a 12, 3, de 1 a 6 e Marcos 5, de 7 a 13, Então Jesus aí, ele
Nós vimos aí que eles não haviam encerrado as suas atividades naquele dia. E o relato na Bíblia diz que depois do pôr do sol, muitos foram à casa de Pedro para serem curados também, por terem visto aí o que tinha acontecido não só na sinagoga, ou por terem ouvido, né, falar disso. Ainda que Jesus não tivesse aí problema em curar no sábado, as pessoas demoraram aí para ir a Jesus em busca de cura por causa das horas do sábado, não é isso? E nós vimos que os leitores de Marcos observavam aí o sábado, né, a guarda do sábado. Marcos diz que toda a cidade estava reunida à porta da casa naquela noite. Marcos 1,33. Levaria algum tempo para que Jesus ajudasse todas aquelas pessoas. No Desejo de Todas as Nações, na página 197 e 198, a escritora Ellen White ela diz o seguinte: durante horas a fio iam e voltavam, pois ninguém sabia se no dia seguinte o médico ainda estaria entre eles. Nunca antes, Cafarnaum presenciaria um dia como aquele. O espaço se enchia de vozes de triunfo e aclamações pela libertação. O Salvador se sentia feliz pela alegria que produzia. Quando presenciou os sofrimentos dos que tinham ido até ele, seu coração se moveu de compaixão. Enquanto o último enfermo não foi curado, Jesus não cessou de trabalhar. Estando a cidade ainda imersa no sono, o Salvador, tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Como é relatado em Marcos 1,35. Então nós vimos aí a obra do Messias, a obra de Jesus, né? Em restaurar, em curar, né? Em trazer alento, né? Ao coração daqueles que procuravam aí a cura, seja ela a cura física, né? Ou a cura espiritual. Deus, através de Jesus aí, providenciava, né? Essa cura, né? Porque ele tinha compaixão das pessoas, assim como ele tem hoje também, né? Jesus quer fazer uma obra grande no seu coração, no meu coração, no coração de cada um de nós. Mas para isso precisamos aceitá-lo, aceitar a sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade, né? Ser obediente aos seus mandamentos, seus estatutos, seus juízos, e ter a fé e acreditar. E aí sim isso vai acontecer. Que Deus habite no seu coração sempre, né? E que você aceite Jesus, né? E comece a servi-lo também, né? E ajudar o seu próximo. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma terça-feira abençoada para você e para sua família. É meu desejo, minha oração. Amém.